aqui, igreja nova, conhecendo algumas pessoas novas, alguns eu já conhecia, né? Não, fala, Tiago. De quando eu era solteiro e bem mais magro. Sarinha ali, eu fui diretor e orador do Vocal Redenção há algum tempo, antes de morar na Bahia. E fico feliz de rever alguns e encontrar novos irmãos em Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo John. Hoje eu sou membro ali da Igreja Central de Serraria, onde, junto com a minha esposa, temos desempenhado nosso papel lá para a honra e glória de Deus. Mas fui batizado aqui nesse distrito, na Igreja de Iguaçu, em 2012, vou fazer 10 anos. E já preguei em todas as igrejas do distrito, faltava essa, né? Então, louvado seja Deus por aqui estamos. Amém. E eu fico feliz com isso. Queria saber se você trouxe a sua Bíblia. Está com a sua Bíblia aí? Pega aí sua Bíblia. Pode ser em papel, virtual, pode ser escrita com neiforme, papel, do jeito que tiver. O que vale é o que está escrito. Está com a sua Bíblia aí? Está com a sua Bíblia aí? Levanta sua Bíblia aí, levanta sua Bíblia aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. É a coisa mais importante que eu poderia te falar. Esse livro é a palavra inspirada de Deus. Amém. E ponto. Não tem que discutir com isso. Então, se alguém aparecer para você dizendo, não, esse livro contém, eu cito. Não. Esse livro é a palavra de Deus. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21, é a palavra de Deus falando. Nós não abrimos mão disso. De jeito nenhum. E aí, com isso, eu trouxe um slide hoje. Aqui fica pequeno para os irmãos enxergarem, mas está lá no computador. Depois, quem quiser pegar para ler os textos, as referências e etc., pode ficar à vontade. Fui eu que fiz, mas a obra de Deus que é tudo dele, né? Então, pode pegar depois para estudar em casa quem quiser. Durante a pandemia veio para dar uma abalada na estrutura da humanidade. E na nossa fé não foi diferente. Tem aquela tranca na nossa fé. Ou a gente se consertava, ou a gente abandonava. Não tinha um meio termo. E eu passei também pelos meus momentos ali de dificuldade na fé. Eu passei a me questionar. Como é que joga lá? E eu passei a me perguntar por que eu sou adventista do sétimo dia. Sarinha conhece a minha história. Eu fui ateu por muito tempo, evolucionista, palestrante. Quer dizer, por que eu me tornei adventista do sétimo dia? Porque eu acredito que Ellen White é profetisa inspirada do Senhor e Smith não era. Porque eu acredito que o sábado é o dia de guarda e não o domingo. Por que eu sou adventista do sétimo dia? E essa mensagem que eu vou apresentar para vocês hoje veio desses meus indagamentos. Eu fui brigar com Deus igual Jacó, diz, no lar do Senhor enquanto não me abençoar. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu costumo dizer por onde eu passo que eu não sou pregador, eu sou instrutor bíblico. Então nós vamos estudar a Bíblia hoje. Eu vou trazer aqui para vocês alguns textos da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós vamos estudar o que a Bíblia tem de mais importante para nos dizer nos momentos solenes que estamos vivendo. Amém. Mas antes eu queria orar mais uma vez com vocês. Mais oração, mais poder, eu aprendi assim. Então se você estiver com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, deixa ela na mão. E nós vamos falar com Deus mais uma vez. Eterno Senhor, te somos gratos pelo privilégio de, neste momento, poder abrir a Tua palavra para ouvir a Tua voz. Amém. Que nesse momento o homem se cale e que o Eterno, o Soberano, o Senhor, fale aos nossos corações. Amém. Não aquilo, Deus, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E te pedimos pela Tua misericórdia, pela graça do Cristo Jesus e pelo poder do Santo Espírito, que o Senhor não nos permita sair desse lugar da mesma forma que entramos. Mas que sejamos renovados e transformados pelo poder da Tua palavra. É a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Conta uma história de um rapaz que viveu ali na Europa, naquela época das cidades-estados e etc. E a família dele era uma família tradicional, que servia ao rei. E a família dele era uma família de mensageiros. O avô dele foi mensageiro, o bisavô dele foi mensageiro, o pai dele era o mensageiro atual do rei, e ele um dia
seria o mensageiro do rei. Ele se preparou para isso, estudou vários idiomas, se preparou fisicamente, preparou o cavalo, senão tem que ser o melhor. Meu pai vai deixar o posto, vai deixar para mim, e eu tenho que fazer tudo certinho. Aconteceu que chegou o dia, o pai dele se aposentou e disse, agora é a sua vez. Vá-se embora, trabalhar. Ele se apresentou ao rei e disse, rei, estou aqui, pronto para dar a mensagem. Ele disse, pois está certo. Você vai lá em fulano de tal e vai dar tal mensagem. Certo? Vai entregar a mensagem que eu vou te dar. Ele disse, tá bom. Ele saiu dali na carreira do palácio, foi no meio do caminho, o cavalo cansou, ele pegou o cavalo, botou em cima das costas, porque ele tem que chegar rápido. Saiu da carreira, chegou lá diante do outro rei, disse, ó, cheguei, sou do rei fulano de tal e vim trazer a mensagem do rei. Ele disse, pois não, vou comunicar que o senhor chegou. Levaram ele diante do outro rei. O rei chegou para ele e disse, pois não, pode dizer qual é a mensagem. Ele olhou e qual é a mensagem? Ele saiu tão aperreado com a lentinha, esqueceu de pegar a mensagem com ele. Parece engraçado, mas está falando de tudo. Muitas vezes nós, como adventistas do sétimo dia, estamos sendo mensageiros sem mensagem. A gente tem que pregar o quê? Não sei. E é isso que nós temos que ver. Que mensagem? Misericórdia. Qual é a mensagem que nós temos para pregar? E para falar disso, o irmão do som vai me ajudar aí com os slides. Irmão, se vira, eu vou dizer quando é para passar não, presta atenção no sermão. Apocalipse no capítulo 14 é o texto mais claro e enfático quando tem que falar de qual é a nossa mensagem. Se você já estudou Apocalipse alguma vez, e eu entendo que nem todo mundo estudou, eu dou estudo todos os domingos do Apocalipse, né? Sarinha, eu ali estava em Maragogi, eu digo estava morando lá, passei um tempo lá, e a gente começou uma classe de estudos lá, de Daniel e Apocalipse, e a gente está terminando agora online, né? Já Amém. Amém. E os meninos ficam impressionados, com a classe, com os jovens lá da igreja, os meninos ficam impressionados com o Apocalipse. Quando a gente vai para o capítulo 14 de Apocalipse, aí tem o quê? As 3 mensagens angélicas, que é a nossa mensagem. A primeira mensagem angélica, se a gente perguntar para a igreja, a maioria sabe. Temer a Deus e dar-lhe glória, precisa chegar da hora do seu juízo e adorar aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. A maioria da igreja sabe. Mas essa é a primeira. Aí vem uma segunda. O povo já meio que não sei bem se eu lembro. Como é que tem o que ali mesmo? Aquele que adorar a imagem da besta vai receber as punições devidas e etc. E tal. Né? Caiu, a segunda mensagem caiu a grande Babilônia, que é completado lá em Apocalipse no capítulo 18. E aí quando a gente chega na terceira mensagem, aí desbandeou tudo. A maioria da igreja não sabe nem o que é que tem escrito lá. Mas é a nossa mensagem. Quantas vezes vocês ouviram falar que a nossa é a terceira mensagem angélica? Mas geralmente quando a gente vai citar a mensagem, a gente cita a primeira. Eu vou explicar isso hoje. Mas eu queria ler com vocês a terceira mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 8. A partir do verso 9. Perdão. A partir do verso 9. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Hoje eu não vou entrar em detalhes na profecia, dos símbolos. O assunto não é profecia hoje, é a mensagem que está contida aqui. Apocalipse capítulo 14, verso 9, diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Também esse beberá do vinho da cólera ou da ira de Deus, preparado sem mistura. Até hoje, os castigos divinos sobre a humanidade, descritas principalmente nas 7 trombetas, têm sido derramadas sobre o mundo misturadas com a misericórdia de Deus. Nesse momento aqui, é sem mistura de misericórdia. Do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui eu não vou explicar os símbolos. Depois aí, irmão Salatiel passa um estudo no Apocalipse e a igreja vai ficar craque. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome.
E aí o verso 12, que é o verso que a gente lembra dessa mensagem. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por que muitos não lembram desse texto? Porque é um texto pesado. O texto fala da ira de Deus. E a gente não está acostumado com um Deus irado. A gente quer um Deus amor e só amor. Mas amor sem disciplina não é amor. Tem outro sermão que eu falo disso. Eu falo que a nossa geração, da minha em diante, quem sabe as gerações de vocês mais antigos me entendam melhor, mas da minha geração em diante as pessoas não sabem o que é amor. As pessoas confundem amor com passar a mão na cabeça. São coisas completamente diferentes. Amor, disciplina. Quando mãe dava uma pisa porque você fazia o que não devia, era amor. Verdade. Mas hoje, se mãe dá uma pisa, ela vai presa. Misericórdia. É verdade. As pessoas não sabem o que é amor mais. E aí, quando as pessoas se deparam com um texto como esse, da ira de Deus, as pessoas ficam assustadas. Como assim? Mas o Deus do Novo Testamento não é um Deus bonzinho, legal, bacana. Como assim ele está irado? Apocalipse 19, verso 13, nos traz uma das imagens mais fortes da Bíblia. Você lembra do que tem lá? Ali fala da volta de Cristo. E vai falar que Jesus vem sobre um cavalo branco, vestido de branco. E como é que está sua roupa? Manchada? De sangue. De sangue. Aí as pessoas imaginam que é o sangue de Cristo da cruz. Não, dele não. Dos outros. Se você ler o texto, você vai ver que aquele sangue é que tinha um lagar. Sabe o que é lagar, né? Aquele buraco onde botava as uvas para pisar em cima, fazer vinho. Aquilo é lagar. Os ímpios são jogados no lagar e Cristo pisa dos ímpios. O sangue dos ímpios suja a sua roupa. É bonito isso? Mas está na Bíblia. É a ira de Deus que um dia vai ter que acabar com o pecado desse mundo. E aí quando a gente se depara com isso, a gente se assusta. Mas não tem que se assustar. É o assim diz o Senhor. E aí, para falar disso, eu quero trabalhar com vocês hoje 4 ideias. Para a gente entender qual é essa mensagem. A primeira, há uma mensagem a ser pregada. Vou explicar isso. Segundo, quando a mensagem deve ser pregada? Importante. Terceiro, e quem sabe o mais importante disso aqui. Qual o conteúdo da mensagem? Não adianta eu pregar sem saber o que eu estou pregando. E o quarto, como deve ser a nossa preparação para proclamar essa mensagem. Tudo isso aqui é devidamente importante. Somente o conteúdo da mensagem. Eu me lembro da igreja apostólica, está lá pregando, Pedro, Paulo, viagem missionária, esse e aquilo, pregando e pregando, pessoas e pessoas vindo. Estima-se que no primeiro século já tinha 128 mil cristãos. Em coisa de 70 anos de pregação. Em coisa de 40 anos de pregação, porque o cálculo foi feito até o ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Imagina, 40 anos de pregação, foi convertido 128 mil. É quase 10 mil por apóstolo. Mais de 10 mil por apóstolo. Mas a igreja não estava isenta de problema. E começou a surgir problemas doutrinários na igreja. O que é que fizeram? Para a pregação, vem todo mundo para Jerusalém, vamos resolver isso, depois volta para pregar. Não adianta pregar se a mensagem está errada. Tem gente que não entende isso. Quando muitas vezes Deus levanta os homens e mulheres de Deus aí na internet para defender as doutrinas bíblicas, tem gente que não entende. Não dá para continuar pregando ou deixando que gente prega de forma errada. Tem que entender qual é a mensagem. E é isso que nós vamos ver. Primeira coisa, há uma mensagem a ser pregada. O termo anjo que a gente viu aí, vi outro anjo voando pelo meio do céu, é esse termo grego aí. Eu não trouxe o Novo Testamento em grego, porque realmente vou pregar em igreja longe, ia ficar ruim estar levando muita coisa. Mas eu tenho o Antigo Testamento em hebraico e o Novo em grego. O termo grego é angelos, que é traduzido como anjo, e que significa mensageiro. Ou seja, quando o texto bíblico de Apocalipse se fala, vi um anjo, vi outro anjo, um anjo forte, etc., não necessariamente é um anjo. O ser angelical, que Hebreus vai dizer que são espíritos ministradores. É um mensageiro. Pode ser um anjo, pode ser um serafim, pode ser um querubim,
pode ser um ser humano, pode ser Jesus, pode ser quem for, um mensageiro. É isso que o texto está dizendo. Segunda coisa que a gente tem que olhar no texto. O texto diz que a mensagem foi dada em grande voz. Isso indica duas coisas. Primeiro, urgência. É urgente fazer isso aqui. Segunda coisa, universal. Tem que ser pregado para todo mundo. Eu e você não temos o direito de escolher para quem que o evangelho vai ser pregado. Amém. Ah, mas fulano, não importa. Ah, mas ciclano, não importa. Tem que pregar para todo mundo. Tem que escolher. Ah, o meu vizinho é chato. Tem que pregar para ele. Ah, mas está na prostituição. Tem que pregar. Ah, mas está nas drogas. Tem que pregar. Não é você e eu que escolhemos quem é que vai receber a mensagem. Para todo mundo. Outra coisa que é importante nesses estudos que nós fazemos é o conceito de verdade presente. O que é o conceito de verdade presente? O evangelho ele é eterno. A mensagem do evangelho é única. Desde Adão, Gênesis capítulo 3, até Apocalipse 22. É a mesma mensagem. Só que em épocas diferentes da história da humanidade tem ênfases diferentes. Por exemplo, qual era a ênfase no tempo de Noé? Tem que entrar na arca, senão vai morrer. O evangelho era o mesmo. A salvação é através de Cristo. Mas a ênfase era entrar na arca. Para Abraão, qual era a ênfase? Sai da tua terra e vai para que eu te mostrarei. Então tem verdades que são acentuadas em certos momentos da história. Vocês vão entender isso mais na frente. E por fim, essa é a última mensagem de advertência para o mundo. Olha esse texto. Testemunhos para a Igreja, volume 9. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Está entendendo o tamanho da responsabilidade que nós temos? Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância, e não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Esse é o papel da nossa vida. Quer um sentido para a sua vida? É esse. Não tem outro. Não tem. Você foi chamado só para isso. Mas para que serve a igreja adventista do sétimo dia? Pregar o evangelho. Se não está fazendo isso, fecha a porta, que não serve de nada. A igreja só serve para isso. A gente não está aqui para fazer show, né? É para pregar o evangelho. E só. Ah, não gostei. Porta da rua, sementinha da casa. Deus te chamou para ser um missionário. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino de Deus como um missionário. Qual é o meu ministério? Eu não sei. Cada um tem o seu. Cada um sabe aquilo que Deus te concedeu de dons e talentos. E você vai usar isso para a honra e glória do Senhor. Amém. E aí nós chegamos no segundo ponto. Quando a mensagem deve ser pregada? E aqui eu tenho que distinguir esses dois termos aí. Obra e mensagem. Qual é a diferença básica? Basicamente, vou ser bem raso no que eu vou explicar aqui. Mensagem é o conteúdo. O que diz? Obra é o tempo. Qual é o tempo que essa mensagem deveria ser dada com mais ênfase? Deu para entender isso aqui? Tempo e conteúdo. Bem básico, né? E aí nós vamos analisar as obras dos 3 anjos. Primeiro, a obra do primeiro anjo. Ela aconteceu entre essas datas aí. O ano de 1831, quando um ex-militar, fazendeiro batista, chamado William Miller, mas em português se traduziu para Guilherme Miller, estudando as profecias do livro de Daniel, passou a entender que em algum momento, ali entre os anos de 1843 e 1844, Jesus iria voltar. Ele passou a ensinar isso.
Resumindo de forma bem resumida, ele passou a pregar isso. Ali começou a obra do primeiro anjo. O tempo do fim estava próximo. Tinha que ser pregado. Ele reuniu algumas pessoas e eles definiram uma data, que é essa primeira data aí que pouca gente conhece. Dia 18 de abril de 1844. Então vai ser nessa data. Só que chegou a data, o que aconteceu? Nada. Nada. Jesus não veio. Houve uma grande decepção. Se decepcionaram. Muitas pessoas tinham acreditado naquela mensagem, de várias congregações diferentes. Mas a obra não ia parar. Apesar do desapontamento, apesar da tristeza, eles continuaram, voltaram para suas igrejas e continuaram suas vidas. Até que, em agosto daquele ano, mais exatamente no dia 12 de agosto daquele ano, o pastor José Bates, pioneiro, estava pregando na sua igreja e um jovem aparece na porta da igreja chamado Samuel Snow. Ele disse: pastor, eu tenho uma mensagem urgente para pregar para a igreja. Ele disse: pois não, ele saiu do púlpito, eles podem pregar, se é urgente. Samuel Snow pregou naquele dia baseado também nas profecias de Daniel e na parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25. E ele diz: olha, a gente errou o cálculo estava errado. Nós estamos no momento da tardança do noivo. A data certa é o dia 22 de outubro desse ano. E aí, irmão, foi um despertamento. Jesus vai vir daqui a poucos meses. Já era agosto, 2 meses, 60 dias, Jesus vai voltar. Imagina, irmão, se eu chego hoje aqui e digo: em 60 dias Jesus vai voltar. Isso causou um alvoroço. Milhares. Os jornais da época dizem que vinha gente que nem sabia de onde estava saindo. Estava brotando gente porque Jesus ia voltar. O movimento tomou uma forma enorme. Sozinho, não. Isso aqui eu acho fantástico porque já tinha vindo a primeira mensagem como essa. Jesus não tinha vindo. Como é que confia na segunda mensagem? E aí a serva do Senhor claramente nos deixa uma mensagem que é fantástica. Ela diz, Primeiros Escritos 238, próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios dessa luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Isso aqui já nos ensina uma coisa muito importante. As parábolas das 10 virgens não falam da volta de Jesus. Fala dos eventos que já aconteceram em 1844. Este foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a obra que diante deles estava. Deus não deixou que aquele povo pregasse sozinho, porque sozinho o que aqueles outros iam dizer? Vocês já falaram isso uma vez e erraram, porque vão acreditar dessa vez? Deus enviou o poder do céu. Anjos foram enviados para ajudar na pregação do evangelho. Amém. Só que aí chegou a data, 22 de outubro de 1844. O que é que aconteceu? Não. Nada. E aí é o grande desapontamento. Um evento tão grandioso que se tu precisar no Google tá lá. Não é só da igreja esse evento. É um evento mundial. Tá todo mundo lá esperando Jesus. Passou às 9 da manhã, que poderia ser o primeiro horário. O horário do primeiro sacrifício no santuário, ele não veio. Passou às 3 da tarde, o horário do segundo, ele não veio. Ficaram a noite inteira, ele não veio. Imagina o tamanho dessa decepção. Imagina o tamanho da dor desse povo. O tamanho da angústia que eles passaram. Mas estava profetizado, Apocalipse capítulo 10. Já falava disso. Uma mensagem que seria doce na boca, mas amarga no estômago. Ah, irmão, não estou entendendo nada de Apocalipse aí. Salatinha vai ensinar depois. Eu jogo a bomba para quem está aqui na igreja. E o povo desanimou. Muitos abandonaram a fé. Não foi só o movimento, abandonaram a fé e saíram zombando da igreja.
dizendo que esse negócio de Jesus vir, ele não vem. Essa é a história que vocês inventaram. Saíram zombando, saiu no jornal zombando, rádio zombando, tudo zombando. Outro grupo ficou desanimado e voltou para suas igrejas de origem. Foi para uma igreja, foi para a sua, metodista, batista, congregação, e foram para suas igrejas. Voltaram para a sua vidinha como tinham antes. E outro grupo. Na letargia espiritual. Para saber por que não tinha voltado. Outro grupo, um pouco menor, continuou marcando data. Não, é ano que vem. Não, no outro. Um tempo depois sumiu. Ninguém sabe quando foi. Mas sobrou um último grupo. Hiram Edson, no outro dia pela manhã, ele estava indo visitar a sua congregação para acalentar os corações. O barco foi muito grande. Ele está passando no milharal de propriedade de um amigo. E ele tem um insight, uma visão, não sei. E ele vê Jesus saindo do lugar santo do santuário e entrando no Santíssimo. Ele diz, é isso. A data está certa, o evento que a gente errou. E aí ele junta um pequeno grupo, irmão. Esse pequeno grupo é a base da igreja. Sabe quantos tinham nesse grupo? De 6 a 8 pessoas. O casal White, que nem era casal ainda. O pastor Bates, o pastor Edson. 6 a 8 pessoas que tinham ali. Eles passaram a madrugada em estudo e oração. Isso a gente agora sabe o que tem que fazer. E a profecia do Apocalipse deles diz o quê? É necessário que vocês ainda profetizem, continuem pregando. E foi o que eles continuaram fazendo. E 170 anos depois, eis-nos aqui. Continuamos pregando. Amém. Amém. Esse movimento deu início ao que hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Milhares e milhares espalhados pelo mundo. Semana passada eu conversava com o pastor Rabelo, Paulo Rabelo. Está lá no Oriente Médio. Estava na Jordânia, agora está no Kuwait. No Kuwait é proibida a Igreja Adventista de funcionar. Então ele entrou no Kuwait como gerente de supermercado. Não sei o que ele está vendendo. Está vendendo na graça. A família dele nem conseguiu autorização para entrar ainda no Kuwait. Mas ele está lá pregando. Amém. Buscando conseguir autorização para a família entrar e autorização para a igreja funcionar no país. Ele me contou uma experiência que foi muito marcante. Ele disse que trabalhou 6 anos na Jordânia. Um dos grandes confrontos ali do Oriente Médio. General 1040, o bicho é pesado lá. Ele foi fazer um batismo de um muçulmano. O muçulmano não pode batizar. Não pode converter muçulmano. E o batismo foi no Rio Jordão. De um lado do Rio Jordão é a Jordânia, do outro lado é Israel. E esse povo que estava fazendo o batismo, do ladinho assim em cima, tinha um soldado com um fuzil. E o rapaz, a família que estava sendo batizada, morrendo de medo. De quando ele dissesse o nome deles no batismo, eles identificavam. Pelo nome dá para saber quem é muçulmano. É Mohammed, é tudo parecido. E não pode. Eles ficaram ser fuzilados na hora do batismo. Mas o pastor foi lá e fez o batismo. Para honra e glória do Eterno. Amém. E é isso que nós fazemos, pregar. Na Coreia do Norte não pode entrar o evangelho. A gente manda drone passeando por cima e joga livro lá dentro do país. Não quer nem saber, mano. O negócio que não pode pregar o evangelho. Não tem dessa não com a gente. A gente só está aqui para isso. Mas quando a gente olha para a situação da igreja atual, a gente vê o que é profetizado no capítulo 3 de Apocalipse. Laodiceia. Uma igreja morna. Quase que indiferente com o mundo. Não incomoda mais. Eu leio no grande conflito e isso me dá uma dor no coração. A palavra do Senhor diz: as fogueiras não estão mais acesas, porque a igreja não mais incomoda o mundo. Tornemos a pregar e as fogueiras se reacenderão. Eu não tenho medo disso. Porque eu olho para trás e eu vejo pessoas indo para as fogueiras, felizes e cantando, porque estavam morrendo pregando a Cristo. E nós muitas vezes dá uma chuvinha e a gente não vem para a igreja. Que tipo de cristianismo é esse? Que dá uma dor de garganta, eu não posso vir na igreja. As pessoas iam para a fogueira cantando. O que a gente faz no nosso cristianismo?
Eu me olho no espelho muitas vezes de manhã e digo, Senhor, eu tenho pena desse ser que se diz ser cristão. Pastor Tiago White morreu, não tinha nem 60 anos, 54 se eu não me engano. Sabe, morreu de quê? Desgaste na obra. Morreu de desgaste. Pastor Logboro, primeiro missionário adventista na África, ele disse, olha, lá tem um monte de doença que não tem cura. Ele disse, não me importo, eu vou assim mesmo. Morreu de febre amarela, mas foi. O nosso vizinho está lá. A gente não dá um oi para ele. Imagina pregar o evangelho. Que cristianismo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma época solene. A obra do terceiro anjo se iniciou a partir daquela data de outubro de 1844. Mas nós, mais uma vez, não estamos sozinhos. Deus fez uma promessa, que assim como Ele enviou anjos e poder para ajudar na obra do segundo anjo, Ele enviará para o terceiro. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm entrado nas igrejas desde 1844. A obra desse anjo vem no seu devido tempo, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar este o volume de um alto clamor, como está em Apocalipse, no capítulo 18. Depois ela vai dizer que a primeira e a segunda mensagem foram dadas nos anos que eu falei, 43 e 44. Estamos agora sob a proclamação da terceira, mas as duas primeiras mensagens devem ainda ser dadas. Lembra que eu falei de obra e mensagem? Nós não estamos vivendo sobre a obra do terceiro anjo, mas as três mensagens são dadas. E ela explica que não tem como dar a terceira sem dar a primeira e a segunda. E aí nós vamos para, quem sabe seja o ponto mais importante. Tá, irmão, mas qual é a mensagem? Qual é o conteúdo dessa mensagem? O que é que eu tenho que pregar? A primeira coisa, justificação pela fé. Entenda uma coisa, em nome de Jesus. Você, eu, todos nós, somos salvos única e exclusivamente por Cristo Jesus. Amém. O que Jesus fez na cruz e continua fazendo no santuário é a única coisa que garante a nossa salvação. A cruz nos dá acesso à eternidade. O santuário garante que nós aceitamos isso. É simples. Não quero complicar as coisas. E eu fico triste que há alguns anos, irmão Salatia, lá no NASP, eu fiz uma pesquisa entre os jovens adventistas. 78% dos jovens adventistas do NASP responderam à pesquisa, acreditavam que para ser salvo a gente precisa guardar os 10 mandamentos. A gente não precisa de nada para ser salvo. Nada. Eu cantar não pode fazer nada. Eu pregar não pode fazer nada. Eu dar estudo não pode fazer nada. Eu ser diretor de departamento não pode fazer nada. Eu sou ancião da igreja, não pode fazer nada. A cruz e o santuário já fizeram tudo. Tudo que vem daí para frente é gratidão e só. É obra do Santo Espírito em nós. Não é para alcançar a salvação. A gente não pode barganhar a salvação com Deus, Ele já deu. E parece que muitas vezes, como adventistas, pelo fato de nós cumprirmos e guardarmos a lei do Senhor, parece que às vezes é difícil para a gente entender isso. Foi questionada a serva do Senhor sobre isso. E ela responde. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Justificação pela fé. Quem conhece a história da igreja sabe, todos nós deveríamos conhecer. Nos seus primeiros 40 anos de fundação ali, a igreja adventista era extremamente legalista. A gente não tem vergonha de assumir isso, porque Deus foi nos guiando aos poucos. A gente acreditava que sim, nós éramos salvos pela guarda dos mandamentos. Até que pela sua misericórdia, Deus levantou 2 pastores, pastor Wagner e pastor Jones.
Esses dois homens começaram a pregar e foram até a igreja e dizer, gente, a gente é salvo pela graça, está aqui na Bíblia. Começamos a estudar sobre isso. Deus foi até a sua serva e disse, olha, essa mensagem que esses dois homens estão pregando é a minha mensagem. A serva do Senhor estava na Austrália nessa época. Ela escreve uma carta e manda para a Associação Geral. Ela diz, olha, ouçam o que esses homens têm para falar, porque é a vontade de Deus. Percebe como Deus guia o seu povo? E aí, em 1888, na Assembleia da Conferência Geral daquele ano, foi votado que nós somos salvos. A Igreja Adventista acredita que nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Amém. E pregamos isso até hoje. Se alguém chegar para você dizendo que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, você diz, irmão, senta aqui que eu tenho que lhe ensinar alguma coisa. Não é você que precisa me ensinar. Unicamente a graça. A própria Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 1, diz o que lá? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí Jesus olha para uma mulher pega em flagrante adultério. E o que Jesus diz para ela? Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Parece que para a gente é difícil entender. Parece que muitos de nós só querem entender vai e não peques mais. Mas antes do vai e não peques mais, o que é que vem? Eu não te condeno. Jesus poderia, mas não fez. A graça vem antes da obediência e não o contrário. Não é a obediência que me faz receber a salvação. É a graça de Cristo que me faz ser obediente. E aí vem o segundo ponto. Que não dá para separar do primeiro. Não dá. O primeiro pilar da mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. O segundo, tão importante quanto, são os 10 mandamentos. E uma ênfase no sábado. Porque não dá para separar graça e obediência. Justiça e amor. Não dá para separar as duas coisas. Elas andam juntas. Quando eu sou salvo pela graça de Cristo, automaticamente eu passo a observar a lei. A serva do Senhor diz isso aqui. Foi-me mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo, que guarde os mandamentos de Deus e a sua lei como a menina dos olhos. E em resposta dessa advertência, muitos abraçariam o sábado do Senhor. É isso que nós temos que ensinar para o povo. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas a partir do momento que nós somos salvos, nós temos que obedecer. Que guardar a lei. Que guardar os mandamentos. Entre esses, o sábado. Não porque o sábado. Lembra que eu falei do conceito de verdade presente? Qual é a verdade presente para os últimos dias da humanidade? O sábado, como o selo e a marca do Senhor. Estão instituindo por aí, Apocalipse 13, isso, irmão. Nunca estudou, vai estudar. Apocalipse 13. Estão instituindo a marca da besta. Em todos os lugares. Não preciso explicar isso aqui, não é minha função explicar isso aqui agora. Mas o sábado é e sempre será o sinal do Senhor. O selo de Deus sobre o seu povo. E nós temos que proclamar isso, não temos que ter vergonha. Por mais que ridiculizem a gente, que seja difícil encontrar um trabalho que não precise trabalhar no sábado, é a nossa mensagem. Cada vez vai ficar pior. Acha que vai ficar melhor? Não vai. Nós trabalhamos para que o tempo de graça seja estendido. Esse é o conselho de Deus. Olha, estenda o tempo de graça, não precisa trazer desgraça sobre o povo, para que vocês alcancem mais pessoas. É por isso que nós temos o Departamento de Liberdade Religiosa para fazer isso. Mas cada vez mais vai ficar mais difícil. Institui-se a ideia, temos que parar um dia, para que a natureza respire. O Papa ontem deu um discurso e ele falou que nós precisamos ouvir o choro da natureza. Da Mãe Terra, ele falou. Não é de agora não. Precisamos ouvir o choro da Mãe Terra, isso. Não é de agora essa mensagem. Eles estão instituindo um dia, mas por alguma razão não é o sábado do Senhor. Não é. E vai ficar cada vez mais apertado para nós.
texto que Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de toda a humanidade. É o nosso dever, guardar os mandamentos do Senhor, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O próprio Jesus vai dizer, João capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não dá para separar amor de obediência, de forma nenhuma. E aí nós temos o primeiro ponto da mensagem do terceiro anjo, são 4. O primeiro, justificação pela fé. O segundo pilar, a observância dos mandamentos e do sábado. E o terceiro é um ponto que muita gente não quer nem ouvir falar, infelizmente, a reforma de saúde. Olha esse texto aqui. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão ao corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos fazer um movimento de progresso nessa grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira. Isso aqui me dói quando eu leio. E o que me choca é que Deus está fazendo uma ligação entre o povo não estar preparado para receber o Espírito Santo. E por que não está preparado? Porque ele não vive a reforma de saúde. Está achando ruim, reclama com Deus. Não sou eu que estou dizendo. Eles têm uma obra a fazer por si mesmo. Olha isso aqui. O povo tem uma obra para fazer por si mesmo. Lembra que a gente falou na escola sabatina? Que tem o nosso esforço pessoal. E que não podem deixar para que Deus faça por eles. O apóstolo Paulo já dizia em Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20: acaso vocês não sabem que o vosso corpo não é vosso, é templo do Santo Espírito, e vocês foram comprados por Deus? É parte da nossa mensagem. E muita gente, quando a gente fala disso, entorta o olho, quer virar para o outro lado. E eu fico triste com isso. As pedras estão clamando lá fora, um monte de gente rogando pela saúde, ensinando como se vive saudável. E nós, um povo que há 170 anos temos essa mensagem, estamos perecendo. Até quando vamos viver essa letargia espiritual? Tem gente que pergunta, irmão, o que é a reforma de saúde? Deixa eu explicar de forma bem básica para vocês. A reforma de saúde não é só parar de comer carne. Isso é um dos pontos. Não adianta parar de comer carne se empanturrar de que não presta. Não está fazendo nada. Tá? O que é a reforma de saúde? É isso aí. Os 8 remédios naturais. Viver isso aí. Simples e objetivo. Água. Bebam água. Em nome de Jesus. Pelo menos 2 litros de água por dia. Negócio bom que é água, o povo não toma. Não entendo um negócio desse. Meu copo lá em casa é de 700 ml. Bicho, tu vai tomar isso tudo, digo tudo e de uma vez, para eu não esquecer de tomar depois. Beber água. Nosso corpo é quase todo água, a gente não toma água ainda mais do que da vez. 70% do corpo é água. Luz solar. Ensinaram pra gente a vida toda errada. Estudos indicam que nós temos que receber por dia pelo menos 10 minutos de luz solar forte, de pico. Então é no meio-dia mesmo, sol quente. E aí isso vai variar de tom de pele, né? Obviamente. Tem gente que tem mais melanina, tem gente que tem menos. Então tem gente que pode se expor mais ao sol, tem gente que se expõe menos. Mas o que a gente vê por aí hoje é o quê? Pô, se escondendo do sol. Fica caçando sombra, né? O sol é uma bênção. Dada por Deus. Ar puro. Respirar direito. Já viu gente que fica assim? Metade do pulmão não funciona para nada. Postura. Respira. Sempre que lembrar, respira fundo, bota os alvéolos para funcionar. Sempre que puder, vai num lugar onde o ar é melhor. Respira. Isso faz um bem danado para a sua saúde. Alimentação saudável. Comer direito e bem.
Refeição é feita 3 vezes ao dia, só. Não tem beliscadinha entre as refeições. Você sabe o mal que faz beliscadinha entre as refeições? Para você pode ser só uma beliscadinha, mas teu corpo entende como uma refeição. Então quando desce para o teu estômago, o teu corpo começa a funcionar como se você estivesse comendo muito. E aí o teu organismo não tem descanso. E quando não tem descanso, o que é que faz? A parede do órgão fica fraca, que pode causar úlcera. Sabia disso? A serva do Senhor diz que aqueles que professam crer na mensagem do terceiro anjo devem no mínimo saber como funciona o seu próprio corpo. Onde nós estamos? Irmão, como é que eu me alimento de forma saudável? É simples. Come o mais cru possível. Frutas, legumes, etc. O máximo que você puder. Ah, irmão, com um pouquinho. Quase não tem salada na minha comida. Bota mais salada nessa comida. Tira outra coisa, mas bota salada. Come fruta. 3 vezes ao dia. Aquela regra básica que a gente ensina a criança. De manhã como rei. À noite, de tarde como príncipe. E à noite como mendigo. É assim que come. É simples. Tem dificuldade de fazer isso? Não. Aí a gente chega pra mim, irmão, mas eu não tenho fome de manhã. Lógico, miséria, tu vai comer 11 da noite um prato de macaxeira, tu vai ter fome de manhã como? Gastou aquela energia com o quê? Sonhou que estava correndo? Quer fazer um teste comigo? A tua última refeição hoje à noite. 6, 7, no máximo 8 horas da noite. Come algo leve, uma frutinha, alguma coisa leve. Acordou de manhã. Cedinho. Você acorda cedo. Pode acordar tarde, acorda cedo. Acordou cedinho, em jejum, bebe um copo d'água. Se tiver um limãozinho, espreme um limão dentro. Depois vai fazer uma caminhada de 30 minutos. Volta para casa, toma um banho. Me diz que não vai estar com fome? Irmão, eu faço isso todo dia. Eu chego da caminhada, irmão, parece um leão, louco. Minha esposa, tenha calma que a comida tá cara. Eu digo, não quero saber. De manhã eu posso. Obviamente, tudo controlado. Gula também não faz bem à saúde. Gula. Bolo também, se tiver glúten faz mal. Então comer de forma saudável. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu sei que vai doer. É pro seu bem. Açúcar. Comprovado cientificamente. Não tem nenhum benefício para a humanidade. Nada. Só causa inflamação, dor, câncer, um bocado de coisa que não vai. Por que diacho a gente toma aquilo? Minha esposa, esse dia eu estava tomando de jejum, minha esposa chegou, meu copinho de cevada, pum, botou para dentro. Quase cospe. Porque eu não tomo com açúcar. Aí como é que tu toma isso sem açúcar? Eu digo que é mais saudável. E como é que tu gosta disso? Eu digo que eu acostumei. Lembra que a gente falou? É tudo hábito? Costume. Começa a comer legume cru. Tu vai achar horrível. Dá 2 meses depois. É uma maravilha. Eu vejo os filhos de uma amiga minha que mora em Londres, adventista. Os filhos dela nasceram, são vegetarianos desde que nasceram. Nunca comeram nada de origem animal. Nada. Nunca. Deu um pedaço de bolo para esse menino que ele joga na sua cara. Ele joga mesmo, que ele é doido. Chocolate, biscoito. Agora dá um brócolis para aquele menino. Ele come, parece que está chupando pirulito. Taca o negócio na boca, pega a cenoura, come. Eu digo, é um desse que é crente. É questão de hábito. Deus nos deu a mensagem. Aí vem depois da alimentação saudável, exercício físico. Se exercitar, irmãos. O que? O que você quiser, o que você gostar, caminhada, corrida, bicicleta, musculação, crossfit, calistenia. O que você quiser fazer, faça. O que importa é movimentar o corpo. Pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Todos os dias. Um trabalho bom. Como eu disse aqui na escola sabatina, uma caminhada, eu não tenho tempo. Tem. Os 30 minutos que tu tá no Instagram, tu pega e fica no Instagram caminhando na rua. Fez exercício e ficou no Instagram. Eu dei ao mesmo tempo, não tem problema. Não viu, é complicado que vão te roubar, mas não tem problema. É bom que tu sai do Instagram. Tá só caminhando. Depois disso, temperança. O que é temperança? De forma bem simples. Temperança é
Jogar fora tudo aquilo que faz mal para você. Tudo. Tudo que eu falo é tudo. Tudo. Estou falando de alimentação, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de hábitos, tudo que te faça mal. Faz mal para a tua vida, joga fora. Está namorando com a pessoa que não é da igreja, faz mal para você, então joga fora. É simples. Além disso, o que é temperança? Usar de forma consciente e sábia aquilo que faz bem para você. Porque até o que faz bem, se usado com excesso, faz mal. Tem gente que faz tanta musculação que cresce músculo até na testa. Faz mal. Paga. Aí compra uma camisa de manga comprida e dobra até o ombro. E para quê? Compra regata então. Então tem que saber fazer as coisas. O que é temperança? É eu não parar de comer carne e me empanturrar de soja. Deixa eu dizer um negócio para você. Você só pode comer soja 2, no máximo 3 vezes por semana. Soja tem muito hormônio feminino. Muito. Não pode. Vai desregular tanto para o homem como para a mulher. Aí o homem reclama que a voz está afinando, que não está crescendo pelo no rosto. Cheio de hormônio feminino no corpo. O quê? Aí a mulher reclama que o ciclo menstrual está errado, que está tendo muita cólica. Cheio de hormônio errado no corpo. Tudo desregulado. Tem uma amiga minha que eu sempre falo dela para minha esposa. Faz 8 anos que ela não tem uma cólica. Por quê? Vive saudável. Quem diz que cólica é normal? Não é. Nada que nos faz dor é normal. Normal é viver bem. As pessoas não querem isso. Repouso adequado. Descanse todas as noites. Uma criança até a adolescência deve dormir de 8 a 10 horas por dia. Deixa o menino dormir. Também tem uns que hibernam, né? Que só a graça para acordar. Mas de 8 a 10 horas, uma criança, uma adolescente tem que dormir por dia. Um adulto de 6 a 8 horas. Gente que só quer trabalhar e cansa, não sei o que, não tem que dormir. Uma vez na semana, descansa. Isso aí é fácil, né? Sábado. Aí descansa. E descansar no sábado não é dormir o dia todo, não, irmão. Tenha misericórdia de você, Jesus. Uma vez no ano, tira férias, crente. Tu não é de ferro, não. Tem que descansar. E por fim, confiança em Deus. A gente fala, esse eu tenho. Não tem. Se tu não acredita que Deus pode te ajudar a cumprir todos os outros, tu não tem isso. É isso aí, reforma de saúde. Mensagem do terceiro anjo. Aí eu pergunto de novo, onde estamos na proclamação da mensagem? Se nem vivendo nós estamos. E aí tem esse texto. A serva do Senhor diz, Deus releva o tempo de ignorância. Se você não sabia dessas coisas até hoje, esquece. Mas tão logo a luz brilhe sobre nós, de nós requer mudança nos hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. É isso que Deus requer de nós a partir de hoje. Que mudemos, que busquemos aprender. E o último ponto da mensagem do terceiro anjo é o santuário. É o último pilar. Repetindo, justificação pela fé, os 10 mandamentos, reforma de saúde e, por fim, o santuário. O santuário é a nossa doutrina mais distintiva. O que mais separa a gente de qualquer outra denominação religiosa é o santuário. Nós temos que entender o santuário. Cada peça, cada ritual, cada coisa que acontece no santuário é importante. Nós temos que entender isso e pregar para o mundo isso. Nós somos a única igreja no mundo que prega sobre o santuário. A única. E é por isso que o diabo ataca tanto o santuário. Quer saber qualquer doutrina da Bíblia? Estuda o santuário que você vai saber. Qualquer um. Está tudo lá. Não, é sublime. O santuário é de extrema importância. Eu entendi sobre mim, é isso para nós. O texto de evangelismo, página 695, diz: Deus confiara a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica deveria ser dada e a mente dos crentes ser dirigida ao santuário celeste, onde Cristo entrara para fazer expiação pelo povo.
Texto como de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Tem que ser plenamente entendido por nós. Não dá para eu dizer que sou adventista do sétimo dia e não entender essa profecia. Eu tenho que entender isso aqui e tenho que aplicar na minha vida. E por fim, como é que eu me preparo para isso? E aí a gente tem que terminar aqui na vigília, tá na hora. Primeira coisa, eu tenho que compreender a mensagem. Irmão, se tu não compreende essa mensagem, para tudo que tu está fazendo. Estuda e compreende a mensagem. Tá aí os pilares. Já deixei semi-mastigado para vocês. É só continuar. Tá acabando. Segunda coisa, nós devemos rogar por poder. Sinto falta dos cultos de oração da nossa igreja. Sinto muita falta. Tá na igreja da Serraria, nós criamos o GOI, Grupo de Oração Intercessora. É uma bênção. Temos que orar por poder. E por fim, nós devemos viver essa mensagem. Eu fui ateu por muitos anos e eu não tenho medo de falar. Ateu não odeia cristão. Ateu odeia a hipocrisia cristã. De falar uma coisa e viver outra. Nós temos que viver essa mensagem. Amém. Não há tempo a perder. As preciosas obras, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação, à ambição do ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade, com fervor e oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Grande Conflito, página 488. E em Mensagens Escolhidas ela completa a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Acham-se todas ligadas entre si. As evidências da verdade permanente, sempre viva dessas grandes mensagens que tanto significam para nós, que têm despertado tão intensa oposição do mundo religioso, não podem extinguir-se. Satanás está constantemente buscando lançar a sua sombra infernal em torno dessas mensagens, de modo que o povo remanescente de Deus não distinga claramente a sua importância, o seu tempo e o seu lugar. Elas vivem, porém, e devem exercer a sua força sobre a nossa experiência religiosa enquanto o tempo durar. A pergunta que eu faço é: essa mensagem tem impactado de fato a nossa vida? Acho que tem mais que daqui. Nós vivemos em tempos que essa aí é a palavra da moda. Revolução. É a palavra da moda. Muita gente que nem sabe o que isso significa, vai na onda, acompanha as massas. Vários ismos, filosofias e ideologias sendo levantados. E a palavra de Deus cada vez mais sendo pisada, deixada de lado, abandonada. Infelizmente por muitos que se dizem ser do nosso meio. Bandeiras são levantadas. Querem fazer uma revolução. Mas a única revolução que Deus quer de nós é essa. A revolução do Espírito. Deus quer que essa revolução seja feita em nós. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja. Nós não temos partido. Nós não somos de esquerda nem de direita. A serva do Senhor diz que, em termos de política, o silêncio é ouro. E quem de fato já estudou Apocalipse na vida, sabe o porquê disso. Apocalipse 13, vou dizer uma frase, fique na sua mente. Nós, o povo de Deus, adventista do sétimo dia, sempre estaremos entre a espada e a falsa cruz. Nós não fomos chamados para levantar bandeiras de movimento A ou movimento B.
Quando nós vamos para a palavra de Deus, para o que a Bíblia tem a nos dizer, ela já diz que a mulher é tão importante quanto o homem. Nós não precisamos de feminismo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós identificamos que não tem diferença entre o negro e o branco. Nós não precisamos de movimentos. Nós não precisamos ir lá fora e levantar bandeiras de movimentos estranhos ao Evangelho. A única bandeira que nós devemos levantar é o estandarte ensanguentado do príncipe Emanuel. Amém. E nada mais. Não tem outra mensagem. Não tem outro movimento que temos que nos envolver. Quisera eu que a nossa juventude estivesse tão engajada na pregação do Evangelho quanto muitos o são nas pregações das suas filosofias. Nós não precisamos desses movimentos. Nós precisamos de Cristo. Amém. Eu queria ler o último texto da Bíblia com vocês, Joel, no capítulo 2. Tem que ter mensagem dessa pelo menos uma vez por mês, né? Agora. Misericórdia, Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Eu espero esse dia e eu oro por esse dia. E acontecerá, verso 28, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém. É por isso que nós temos que clamar. É isso que nós temos que buscar. Nós não precisamos de revoluções sociais. Esse mundo não tem jeito a não ser Cristo. Não é um presidente que vai mudar essa situação. Com isso não estou falando que você tem que ser ignorante político e não tem que se importar com isso. Tem que se importar e tem que entender sobre isso. Mas não colocar sua confiança nisso. O mundo não vai melhorar. A Bíblia nos diz que o mundo vai de mal a pior. A pandemia foi só um ensaio do que está vindo por aí. Na Nicarágua, antes de ontem, o governo proibiu rádios cristãs de pregar o Evangelho. A Rádio Novo Tempo foi fechada lá. Quanto tempo vai demorar para isso chegar aqui? Estava ontem no pequeno grupo. Não sei como é o pequeno grupo aqui, espero que esteja funcionando. Amém. Mas logo, logo não teremos tempo. Vamos viver do quê? A lei dominical está cada vez mais encaminhada. O que é que estamos esperando? Foi o nosso período. Nós só estamos no mundo para pregar essa mensagem, para viver disso. E nós precisamos de uma reforma espiritual, de uma revolução de Deus na nossa vida. Amém. E a pergunta que eu deixo para a igreja hoje é essa. De tudo que você ouviu hoje, o que é que você vai fazer com isso? Vai amassar e jogar fora? Ou vai com Deus dizer, Senhor, eu preciso de uma revolução espiritual na minha vida. Eu preciso viver para ser de fato um mensageiro do Senhor. Essa linha vai cantar no final. Enquanto ela canta, eu queria fazer um convite de Deus para você. Uma coisa que eu tenho falado e vou repetir aqui hoje. A igreja não é um clube onde você vem encontrar com pessoas para confraternizar. A igreja não é isso. A igreja é um alistamento militar, onde nós estamos nos alistando para o exército de Emanuel. Então hoje, se você quer fazer parte do exército de Cristo, marchar contra o inimigo e pregar as mensagens que Deus deixou para você pregar, viver os princípios que Deus deixou para você viver, quantas
Sarinha canta, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você. Que Deus os abençoe. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei. Ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Louvado seja nosso Rei. Certa vez perguntaram para a serva do Senhor: quando é que isso vai acontecer? Quando é que chegará o fim? Quando é que encontraremos com o nosso Salvador? Ela disse: quanto ao tempo, eu não tenho nada que lhes falar. A única mensagem que eu tenho para nós é:
que estejamos prontos, com as lamparinas viradas para cima e transbordante de azeite. Eterno Senhor, nós te agradecemos por tão grande amor que o Senhor tem por nós. E esse amor tão grande, por um ser tão ínfimo e pecador, foi capaz de trazer o Rei do Universo para morrer neste mundo de pecado. E a cruz lavou os nossos pecados e nos faz hoje sermos filhos do Altíssimo. Pensando nisso, Deus, está aqui o teu povo de pé diante de ti, se alistando para um grande conflito. Sabemos que diante de nós tem desafios enormes. O inimigo vai tentar nos derrubar de várias maneiras. Mas à nossa frente vai aquele que nunca perdeu uma batalha. Miguel, o grande príncipe, peleja por nós e nós seremos vitoriosos. Amém. Logo estaremos na eternidade, saindo da grande tribulação. E louvaremos o santo e sagrado nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Derrama, Deus, teu Espírito sobre nós e nos habilita a pregar as mensagens que o Senhor nos confiou. Que não sejamos servos negligentes, mas que possamos proclamar a plenos pulmões a mensagem do Evangelho. E que assim logo em breve estaremos com o Senhor. É o que oramos nessa manhã. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém.